2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil. Eu converso com a Estela, que é bibliotecária, e vai contar para a gente se a procura por livros aqui na Biblioteca Municipal é grande. Olá a todos. E sim, a busca por livros infantis é a nossa maior busca de acervo. E é interessante porque, além da gente atender o público infantil, que para a questão dos livros a gente considera de 0 a 14 anos, né, o público infanto-juvenil, esse é um público que acopla outro público, que são os pais, são as famílias, que vêm até a Biblioteca Municipal para trazer os filhos, trazer os familiares, e acabam participando das ações e levando outros títulos também. Então, o acervo infanto-juvenil e o público infanto-juvenil é o que mais movimenta a biblioteca. Geralmente, Estela, essa busca por livros, ela tem um incentivo da parte dos pais ou da própria escola? Dos dois. A gente tem títulos que são indicados pela rede de ensino e tem títulos que são buscados diretamente pelos pais. Então, por exemplo, pautas como ensino decolonial, pautas de ações afirmativas, essas muitas vezes vêm direcionadas pelos pais, principalmente quando as crianças apresentam algum tipo de dificuldade, por exemplo, dificuldade de escrita, dificuldade de leitura. Então, os pais acabam trazendo e levando títulos que têm mais sentido com a vida e com a história daquela criança. Mas a escola, quando faz trabalhos de leitura também, isso de todos os âmbitos e todas as idades, eles normalmente entram em contato com a biblioteca também para verificar se a gente já tem o título, se não indicam os títulos e aí os pais trazem para preencher aquela lista, né? E aí eles levam para casa. E essa retirada dos livros, os pais vêm, né, com os filhos, retiram esse livro, levam para casa e tem um prazo específico para ser devolvido? Sim. Quando a pessoa não tem o registro na biblioteca ainda, ela precisa comparecer à biblioteca e fazer o registro na hora, gratuitamente, com RG e comprovante de residência em mãos. Pode ser a versão digital desses documentos, é só para consulta, mas precisa ter. Quando a pessoa já tem o registro feito, ela pode levar até 3 livros do Infanto Juvenil ou 2 do acervo adulto por 10 dias úteis. Mas é importante lembrar que esses livros eles podem ser renovados. Depois de 10 dias úteis, é só comparecer à biblioteca e renovar por mais 10 ou devolver, e dá para devolver antes também. No caso de livros que são indicados por escola, a gente não consegue ter uma quantidade, por exemplo, para uma sala inteira. Então, é importante ter essa troca e renovação e devolução até antes do período, para que outros colegas também possam usar o mesmo título, né, o mesmo exemplar. E aí, no caso especial das crianças, é importante avisar que as crianças, mesmo as menores, também podem fazer o registro na biblioteca, não só os pais. Como a gente não tem esse critério de idade, a gente incentiva as crianças a fazerem a carteirinha para dar um senso de responsabilidade, um senso de pertencimento. E no caso, quando elas vêm acompanhadas dos familiares, os dois podem fazer, e aí eles podem levar mais livros ainda do nosso acervo, não só aqueles que vieram buscar. E quem tem aqueles livros que já leu várias vezes, está parado em casa, tem como fazer alguma doação, trazer aqui na biblioteca para ser reutilizado? Com certeza. A biblioteca aceita doações, inclusive é uma parte muito importante do nosso processo de renovação de acervo, mas tem algumas regrinhas. Para doar, é só trazer na biblioteca municipal e a gente preenche um termo na hora para registrar essa doação. Mas tem alguns livros que a gente não aceita, que são enciclopédias, jornais, revistas antigos e livros didáticos. Esse tipo de livro a gente até recebe fisicamente, mas ele não pode fazer parte do acervo, então o que a gente faz é encaminhar para reciclagem. Mas ficou na dúvida sobre qual livro trazer para cá, é só ligar para a gente ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é 3382-6642, e a gente informa se aceita ou não, e qualquer coisa a gente encaminha o contato da reciclagem autorizada também. Para celebrar a data, a Biblioteca Municipal promoveu uma contação de histórias com a professora, escritora e neuropsicopedagoga Márcia Luiz. Hoje eu vou participar com a contação de 2 histórias, né, que é da tartaruga, Cadê a Tartaruga Fugiu? E Pink na Rua. Mas eu vou também deixar de presente para o núcleo aqui, né, da cidade municipal, assistencial, o livro sobre a questão do autismo, né, que hoje é um dia da conscientização, nós temos que olhar com muita atenção, principalmente dentro da sala de aula. E esse meu livro, Carol Caroline, vem mostrando uma criança, né, que vem mostrando o que ela, qual a diferença dela dentro da sala de aula, que ela não consegue acompanhar as outras crianças. Então, será que é autista mesmo, né? Então,
a gente tem que ver, tem que cuidar. Quanto mais rápido nós identificarmos, melhor também a inclusão da criança dentro da sala de aula e fora dela, né? Porque nós temos que promover uma qualidade de vida para todos, e as crianças autistas também. Hoje com a tecnologia, né, com a criançada aí vidrada, né, no celular, fica difícil contar a história, segurar a atenção delas? Bom, devido a isso, né, esse mundo digital, eu acho que é até mais fácil, porque elas pegam tão pouco livro na mão, né, dentro de casa principalmente, não há muito costume, né? Nossa cultura brasileira, infelizmente, as crianças não têm o costume de ler. São poucos os pais que têm esse costume de falar assim, vamos ler um livro. Então se perdeu muito isso, principalmente com com a vinda digital. Mas pegar o livro na mão, quando a criança pega, vira a página, ela não esquece, fica memorizado, e isso traz uma aprendizagem, mudanças de vida, né? E traz esperanças e faz com que as crianças sonhem com o futuro, porque nós precisamos que as crianças venham sonhar com um futuro melhor, para que elas realmente sonhem alto e busquem. E elas têm que entender que para buscar isso, elas têm que se dedicar ao estudo, porque se elas não estudar, elas não vão alcançar. Então o livro vem mostrando esse caminho.